movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, né? Nós temos que é uniforme, que é igual. O que é igual? Se eu tenho um movimento igual, significa que a velocidade ela é constante, ela é sempre a mesma, ela não muda. E aí nós vamos ter algumas fórmulas, né? Para calcular a velocidade, nós temos que a velocidade é a distância pelo tempo. Sempre essa distância aqui vai ser a distância final menos a distância inicial. E o tempo, sempre o tempo final menos o tempo inicial. Nós temos essa fórmula aqui também, ó, que é muito conhecida, né? É o sorvete. Essa fórmula, gente, e essa são as mesmas, tá? Só estão escritas de formas diferentes. Se vocês multiplicarem cruzado aqui, ó, né? Vai chegar nessa fórmula. Então, é a mesma fórmula, tá? Então, aqui, vocês podem gravar uma só, sorvete. Pronto. Vamos ver, então, o que eu falei que é importantíssimo, né? O gráfico. Vamos fazer primeiro de velocidade pelo tempo. Então, nós temos aqui, se é de velocidade pelo tempo, nós temos o eixo da velocidade e o eixo do tempo, certo? Aí, eu falei que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Se ela é constante, vai mudar? Não. Então, eu não posso colocar uma reta crescente. Não posso colocar, por exemplo, uma parábola. Eu tenho que colocar uma reta. Então, ele vai ser uma reta paralela aqui. Por exemplo, digamos que o carro está a 60 km por hora. Então, a velocidade é 60. Se é uma velocidade constante, significa que vai ser sempre 60. Ok? Então, sempre 60. Nós podemos ter uma velocidade negativa também. Se eu tiver uma velocidade negativa, né? Então, o gráfico aqui, ó, velocidade pelo tempo. Se for, por exemplo, 60 negativo, o 60 vai vir aqui, ó. Nossa, mas o que seria uma velocidade negativa? Será que o carro estaria voltando? Ou será que o carro está diminuindo a velocidade? Olha, a velocidade ela é constante, não é? Se ela é constante, significa que ela não pode diminuir nem aumentar. Ela é sempre a mesma. Então, isso aqui é para representar o sentido. Então, significa que ele está, no caso, no carro, né? O exemplo, o carro está voltando, mudou o sentido dele. Ok? Outro gráfico muito importante é o de posição pelo tempo. O de posição, então, vamos colocar aqui, ó. S, que significa posição, e o tempo. Olha só. A fórmula que dá pra gente aqui, a distância, a posição, é o sorvete. Tá vendo? Eu coloquei debaixo aqui uma função do primeiro grau. Não tem função lá da matemática? Y é igual a x mais b, certo? Então, lá em matemática, vocês veem essa função aqui do primeiro grau. Olha só, tá vendo que eu coloquei o gráfico T e S. Então, é como se esse T fosse o nosso X. Então, olha só, o T é o nosso X. Então, na verdade, é como se fosse assim, ó, Y é igual a B mais AX. Então, esse T aqui é o nosso X, tá? Toda vez que eu tiver uma função que aqui não tem nada, nenhum expoente, significa que é 1. 1 significa que é uma equação do primeiro grau. Tem que ser uma reta, tá? Toda equação do primeiro grau é uma reta. Então, o que vocês vão fazer? Uma reta. Só que agora, não é de velocidade, então, é de distância. Se o carro está se movendo, né? E aqui está positivo, então significa que vai ser uma velocidade, ó, vai ser, a distância vai aumentar. E aqui é exatamente o B, tá? Que é a distância inicial, que é o que está no lugar do B.
Certo, gente? Então, ó, toda vez que tiver movimento uniforme, se for um gráfico de distância pelo tempo, nós vamos fazer uma reta crescente. Se aqui for positivo. Aí, se for negativo, professora, ó, então, distância pelo tempo. Se for negativo, então, vocês vão colocar o valor do S0, digamos que seja aquele 60, né? Começou com 60 e depois, né, foi mudando. Então, se aqui for negativo, então, né, 60 não pode, é o da velocidade, mas digamos que seja 100 a distância, né? Então, vai, no caso, diminuindo. Se for, por exemplo, S igual a 100 menos 5t, por exemplo, né? Poderia ser assim, tá? Então, vai depender aí, né, do valor. Se aqui for negativo, reta decrescente. Se for positivo, reta crescente.